Chico Xavier disse, em mais de uma obra psicografada, que certas almas chegam a um ponto da encarnação em que o essencial já foi cumprido. Não é morte, não é derrota, não é crise, é conclusão. E se você nasceu sob Peixes, Escorpião, Sagitário, Câncer ou Capricórnio, existe uma possibilidade real de que o que você sente hoje, esse desapego silencioso, essa dificuldade crescente de se mobilizar pelo mundo, essa sensação vaga de que algo em você já terminou, não seja um problema esperando solução, seja o sinal mais claro de que a sua alma já cumpriu o que veio fazer aqui. O que você vai encontrar aqui não é uma promessa de cura nem um diagnóstico definitivo. É uma chave de leitura, uma forma diferente de olhar para aquilo que você vive internamente. Dentro da tradição espírita brasileira, especialmente no pensamento profundo e reverenciado que atravessa as obras psicografadas por Chico Xavier, existe uma compreensão sobre a alma encarnada que transforma completamente o sentido desses estados. E essa compreensão, quando finalmente chega à pessoa certa, não soa como novidade, soa como reconhecimento. Como se você sempre soubesse, em algum nível silencioso, que aquilo que sentia tinha um nome e um lugar dentro de uma ordem maior. Este vídeo existe para te oferecer esse reconhecimento com clareza, profundidade e respeito. Porque há almas que chegaram a um ponto muito específico em sua jornada encarnativa, um ponto de completude, de encerramento de compromissos essenciais e que carregam essa condição expressa em padrões que a astrologia, usada aqui como linguagem simbólica de alma, consegue nomear com precisão. O que você está prestes a ouvir pode reorganizar para sempre a forma como você se entende. Antes de falar sobre qualquer signo, é necessário compreender o que a tradição espírita e especialmente o pensamento que fundamenta as obras de Chico Xavier entende por missão encarnativa. Porque sem essa base, qualquer leitura sobre cumprir a missão fica vaga, sentimental ou vazia de sentido real. E esse conteúdo não se propõe a ser vago, ele se propõe a ser preciso. Segundo essa visão, cada alma que encarna traz consigo um conjunto estruturado de compromissos, não escolhidos ao acaso, mas construídos ao longo de múltiplas existências, na medida em que a alma foi acumulando experiências, gerando vínculos, contraindo dívidas kármicas e amadurecendo sua compreensão sobre o amor, o serviço e a responsabilidade. Esses compromissos têm forma, são aprendizados que precisam ser concluídos, são dores que precisam ser atravessadas conscientemente, são dívidas que precisam ser saldadas com dignidade, são missões de cuidado ou construção que precisam ser exercidas com entrega. O que ocorre quando esses compromissos centrais são realizados? Não necessariamente de forma perfeita, mas de forma suficientemente completa, de forma que o núcleo essencial da missão foi atendido, é algo que a maioria das pessoas não reconhece como tal, porque nenhuma voz ao redor costuma nomear com clareza. A alma entra em um estado diferente, não de morte, não de colapso, não de vazio, mas de recolhimento progressivo, de uma redução gradual da necessidade de provar, de conquistar, de pertencer ao mundo exterior com a mesma intensidade de antes. É como se uma determinada tensão interna, aquela que te empurrava em direção às grandes realizações, às grandes batalhas, às grandes buscas, fosse lentamente sendo depositada. E no lugar dessa tensão, o que surge não é a ausência. É uma quietude que desconcerta justamente por ser tão diferente de tudo que você conheceu antes. Essa condição dentro da leitura espírita não é o fim da vida nem o início da decadência. É o prelúdio natural de uma transição que a alma já sente aproximar.
não como ameaça, mas como destino que ela reconhece em algum nível que transcende o consciente cotidiano. E o que é especialmente importante compreender é que muitas almas nesse estado continuam vivendo décadas ainda encarnadas. Elas continuam presentes no mundo, continuam exercendo funções, continuam amando e cuidando. Mas a qualidade de sua presença mudou. Ela não é mais movida pela urgência dos grandes compromissos, é sustentada por uma forma mais serena, mais desprendida e mais profunda de existir. Um serviço de presença que, embora menos visível, não é menos real. O roteiro da jornada encarnativa, tal como o pensamento de Chico Xavier o descreve, tem início, desenvolvimento e encerramento. E reconhecer que você pode estar no estágio de encerramento, não como fracasso, mas como completude, é um dos atos de compreensão mais dignificantes que uma alma pode experimentar ainda em vida. Não se trata de desistência, trata-se de conclusão, e há uma diferença fundamental entre essas duas coisas que este conteúdo vai te ajudar a perceber com precisão crescente ao longo dos próximos minutos. Peixes é o 12º signo do zodíaco, o último, o que fecha o ciclo. E essa posição não é apenas simbólica dentro da linguagem astrológica. Ela corresponde a uma configuração de alma que, em sua forma mais profunda, já percorreu muitos caminhos e se aproxima, em algum nível essencial, de uma conclusão. Se você nasceu sob Peixes ou se reconhece em sua energia, provavelmente já experimentou algo que é difícil de descrever sem soar excessivo. A sensação de que as fronteiras entre você e o mundo ao redor são porosas. O sofrimento de alguém próximo te atravessa com uma intensidade que não se parece com empatia comum. As alegrias do mundo material, conquistas, reconhecimento, acumulação, chegam até você como ecos distantes de algo que pertence a outros, não a você. E há uma atração constante, crescente, por aquilo que não pode ser visto nem medido, o silêncio, o espiritual, o invisível. Muitos peixes interpretam essa porosidade como problema. Acreditam que são sensíveis demais, que precisam aprender a se proteger melhor, que deveriam construir muros mais sólidos entre si e o exterior. E há vozes ao redor que reforçam isso, que dizem que a permeabilidade é fraqueza, que o desapego é fuga, que a preferência pelo invisível é recusa da realidade. Mas o que a leitura espiritual proposta aqui revela é algo completamente diferente. Essa dissolução de fronteiras não é fragilidade de caráter, é uma configuração de alma que já não precisa de muros porque já não tem tanto a proteger no plano material. A alma que alcançou esse estado em Peixes já completou, em alguma medida essencial, sua travessia no mundo das formas. Ela não precisa mais se afirmar, delimitar ou defender com a mesma energia que exigia antes. O que se apresenta como permeabilidade excessiva é, nessa leitura, o sinal de uma alma que começou a soltar as amarras com o plano físico, não por ruptura dramática, mas com a delicadeza que é própria de Peixes. Não é um abandono do mundo, é um movimento natural de quem já deu ao mundo o essencial do que tinha para dar. E a atração pelo recolhimento, pelo espiritual, pelo silêncio, não é escapismo, é orientação. A alma de Peixes que se encaminha para o encerramento de seu ciclo encarnativo essencial, naturalmente busca o que está além, porque é para além que ela intui que segue. O aprendizado central que Peixes carrega neste estágio é que a fusão com o invisível e a dificuldade de se fixar em estruturas terrenas não são defeitos a corrigir. São expressões de uma alma que completou sua travessia essencial neste mundo
e que começa de forma orgânica e serena a orientar sua atenção para a continuidade da jornada que acontece além daqui. Reconhecer isso em si mesmo, se você é peixes, não é razão para tristeza, é razão para reverência. Por tudo que você viveu, sentiu, atravessou e entregou enquanto esteve aqui com essa intensidade que só você conhece por dentro. E se o padrão de peixes que você acabou de ouvir te tocou em alguma parte que você não esperava, preste atenção ao que vem a seguir. Porque Escorpião carrega uma relação com o encerramento de ciclos que é ao mesmo tempo completamente diferente e profundamente complementar, movendo-se não pela dissolução de fronteiras, mas pelo despojamento radical de tudo que não é essencial. Escorpião não vive na superfície de nada. Sua natureza é a profundidade, e sua familiaridade com o que está oculto, com a morte, com a transformação e com aquilo que a maioria prefere não olhar diretamente, é uma das características mais reconhecíveis de quem carrega essa energia. Se você é Escorpião, você sabe que essa familiaridade tem um custo. Você foi ao fundo de coisas que outros nem chegaram a perceber que existiam. Você atravessou mortes internas que ninguém ao redor testemunhou completamente. Você carregou pesos que não pedia emprestado e ainda assim carregou. E é exatamente essa intimidade com o fim das coisas que coloca Escorpião em um lugar muito particular quando se trata de almas que já concluíram ciclos essenciais. O fenômeno que Escorpião, em estado de missão cumprida, experimenta pode ser chamado de despojamento essencial. É um processo que começa de forma silenciosa e vai se tornando cada vez mais perceptível. O interesse por poder desaparece. O desejo de reconhecimento perde sua força. A necessidade de acumulação, seja material, seja emocional, deixa de exercer qualquer apelo real. E até os vínculos que já não têm profundidade verdadeira começam a parecer cansativos de manter. O que antes movia Escorpião com intensidade, e Escorpião é, por natureza, movido pela intensidade, passa a parecer vazio, não distante, vazio. E essa diferença importa. Para quem não entende o que está acontecendo, esse esvaziamento pode parecer crise. Pode parecer que Escorpião está perdendo o que o definia, a intensidade, o poder, a capacidade de se mover com determinação em direção ao que quer. Mas dentro da leitura espiritual que este conteúdo sustenta, o que parece perda é, na verdade, liberação. Escorpião conhece a morte como nenhum outro signo. E é por isso que, quando esse esvaziamento se apresenta como paz e não como vazio angustiante, ele reconhece algo nessa quietude. Reconhece, mesmo que não consiga nomear ainda, que chegou a um ponto que só se alcança depois de ter atravessado tudo o que precisava ser atravessado. A alma que já enfrentou suas próprias profundezas, que já morreu e renasceu internamente mais de uma vez, que pagou preços reais em nome de transformações verdadeiras. Essa alma chega a um ponto em que não precisa mais da intensidade como combustível. Não porque esgotou sua capacidade de sentir, mas porque o que precisava ser transformado foi transformado. O ciclo de mortes e renascimentos, que é a especialidade de Escorpião, cumpriu sua função. E o que se instala depois disso não é indiferença. É uma presença mais limpa, mais serena, mais desprendida de resultados. É a assinatura de quem chegou do outro lado da travessia. O esvaziamento escorpiano, quando se apresenta como paz, como aquela quietude que não exige mais nada do mundo, que não precisa provar nada a ninguém, é sinal de que a missão central foi cumprida. Não é derrota, é conclusão.
E Escorpião, que sempre soube olhar para o que outros evitam, tem a capacidade de reconhecer essa verdade em si mesmo com uma honestidade que poucos signos conseguem sustentar. Permitir-se ver isso é, para Escorpião, um dos atos mais corajosos de toda a sua jornada. Sagitário foi feito para buscar. O arqueiro que aponta para o horizonte e segue sem olhar para trás. Essa imagem não é metáfora vazia para quem nasceu sob esse signo. É experiência vivida. Sagitário sabe o que é se mover em direção a algo com o corpo inteiro. Uma ideia, uma verdade, uma expansão de horizonte que parece sempre um pouco mais adiante. E essa natureza de buscador não é apenas um traço de personalidade. Dentro da leitura espiritual que este conteúdo propõe, ela corresponde a uma missão de alma que chegou com o propósito específico de expandir, de encontrar, de carregar a tocha do conhecimento com sinceridade e coragem. Mas o Sagitário, em estágio avançado de ciclo cumprido, experimenta algo que vai diretamente de encontro à sua natureza mais conhecida. A busca perde seu objeto externo. Isso não acontece de repente. É gradual, sutil e costuma desconcertar profundamente quem vive esse processo sem ter uma chave de leitura para entendê-lo. As perguntas que antes pareciam urgentes sobre o sentido das coisas, sobre o que existe além do visível, sobre como viver com mais verdade, deixam de exercer a mesma pressão. Não é que tenham sido respondidas de forma definitiva, é que a urgência de buscá-las se dissipou e, junto com ela, o mundo externo, com suas promessas de expansão, conquista e aventura, começa a parecer menos atrativo do que o silêncio interior. Sagitário, que nunca parou muito tempo no mesmo lugar, começa a descobrir que o lugar onde mais quer ficar é dentro de si mesmo. Para quem conhece Sagitário apenas pela sua face expansiva, esse recolhimento parece impossível ou sintomático. Parece que algo quebrou, que o fogo se apagou, que a alegria típica do arqueiro foi embora. Mas o que o vídeo revela é que esse movimento de retorno ao interior não é apagamento, é maturidade. A alma que buscou com honestidade, que expandiu seus horizontes espirituais com genuína curiosidade, que percorreu territórios internos e externos com coragem real, chega a um ponto em que pode simplesmente ser, sem precisar mais ir. A jornada que precisava ser percorrida foi percorrida. O que ela trouxe de volta não precisa mais ser buscado, já está integrado. Sagitários em estado avançado de missão cumprida frequentemente descrevem algo que parece contraditório, uma sensação de contentamento que não depende de nada externo. Não é felicidade eufórica, é algo mais profundo e mais silencioso. É a satisfação de quem encontrou, em algum nível que transcende o racional, o que veio buscar. E essa satisfação não exige mais movimento, permite descanso, permite quietude, permite que o arqueiro deposite o arco no chão com dignidade. Não porque desistiu de atirar, mas porque o alvo essencial foi alcançado. A quietude do Sagitário avançado não é resignação disfarçada de espiritualidade. Não é acomodação nem perda de brilho. É a expressão mais madura de uma alma que levou a sério sua missão de busca e que chegou ao ponto em que buscar e encontrar se tornam a mesma coisa. E essa coisa já está presente dentro, sem precisar de mais nenhuma viagem para ser confirmada. Reconhecer isso em si mesmo, se você é Sagitário, é um ato de honestidade espiritual que transforma o que antes parecia apagamento em completude. Câncer carrega em sua natureza mais fundamental uma missão de cuidado, não como escolha, como orientação de alma. Quem nasceu sob esse signo sabe o que é sentir o outro antes de sentir a si mesmo.
sabe o que é organizar a própria vida em torno da nutrição, da proteção e do sustento dos que estão por perto. Dentro da tradição espírita, almas que encarnam com essa configuração frequentemente chegam com um propósito específico e claro: cultivar vínculos, exercer cuidado, criar acolhimento onde havia frieza ou abandono. Essa missão não é pequena, é uma das mais concretas e exigentes que uma alma pode carregar. E quando ela é cumprida, quando os vínculos foram cultivados com profundidade, quando o cuidado foi exercido com generosidade genuína ao longo de uma vida, o câncer experimenta algo que parece completamente contraditório com tudo que o define: um recolhimento silencioso. O fenômeno central que câncer em estado de missão cumprida atravessa é uma transição que pode ser descrita como o movimento de cuidar para fora para voltar para dentro. A energia de nutrição que sempre se orientou na direção dos outros começa a se voltar para si mesma, não por egoísmo ou frieza, mas porque o ciclo de doação essencial se completou. O câncer que deu com generosidade ao longo de décadas, que sustentou emocionalmente os que amava, que criou raízes e ofereceu abrigo, chega a um ponto em que o movimento natural é o de recolher, de receber, de se nutrir a partir da espiritualidade, do silêncio, do contato consigo mesmo. Esse processo costuma ser vivido com alguma culpa e é importante nomeá-la com clareza, porque câncer se define pelo cuidado, é parte central de sua identidade. E quando o recolhimento começa, quando a energia não vai mais tão naturalmente para fora, quando estar presente para todos com a mesma disponibilidade de antes já não é possível, isso pode parecer abandono. Pode parecer que você está falhando com as pessoas que dependem de você, mas o que essa leitura espiritual revela é que esse movimento não é falha. É necessidade profunda de uma alma que já entregou o essencial e que agora precisa, pela primeira vez em muito tempo, de si mesma. O recolhimento do câncer avançado não é frieza, não é distanciamento. Não é o desaparecimento daquele calor que sempre foi sua assinatura mais reconhecível. É a expressão de uma alma que nutrido o suficiente, que deu com generosidade real, que cultivou vínculos com profundidade verdadeira e que agora se recolhe com dignidade para uma etapa de integração interior que precede, dentro da visão espírita, o encerramento natural do ciclo. É a alma que aprendeu a cuidar, aprendendo, finalmente, a receber. E o que essa alma descobre nesse recolhimento, se não resistir a ele com culpa, se conseguir permitir-se esse movimento com a mesma generosidade que sempre ofereceu aos outros? É uma forma de presença interior que é mais silenciosa, mais profunda e mais nutrida do que qualquer agitação externa jamais ofereceu. Câncer que chegou a esse ponto não precisa de barulho para existir com plenitude. Precisa de silêncio, precisa de profundidade, precisa de si. Capricórnio leva o dever a sério, não como regra imposta de fora, como valor interno que organiza a existência. Quem nasceu sob esse signo sabe o que é carregar responsabilidades que outros recusariam, construir estruturas que exigem persistência além do que parece razoável, sustentar compromissos ao longo de décadas sem a garantia de que o esforço será reconhecido. Capricórnio constrói, Capricórnio sustenta. Capricórnio entrega o que prometeu, mesmo quando o preço é alto, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil abandonar. Dentro da tradição espírita, essa configuração corresponde a uma missão de alma que chegou com o propósito de construir com integridade o que foi pedido, no trabalho, na família, na sociedade. E quando essa missão se completa,
O que acontece desconcerta quem conhece Capricórnio apenas pela sua determinação exterior. O fenômeno que Capricórnio em estado de missão cumprida experimenta pode ser descrito com precisão como a saturação do dever cumprido. É um estado muito específico, diferente de esgotamento, diferente de burnout, diferente de crise de meia-idade, embora muitas vezes seja confundido com qualquer um desses. O que caracteriza esse estado é algo mais fundamental. O mundo externo simplesmente não consegue mais oferecer um chamado que ressoe. As responsabilidades que antes moviam com clareza e força perdem sua capacidade de mobilizar. Os objetivos que pareciam essenciais já não parecem urgentes. E Capricórnio, que sempre soube exatamente para onde estava indo, começa a perceber que não sente mais a mesma necessidade de ir a lugar nenhum. Para quem está ao redor, isso pode parecer colapso. Para Capricórnio mesmo pode parecer perda de identidade, porque ele sempre se definiu pelo que constrói, pelo que entrega, pelo que sustenta. E quando a capacidade de ser mobilizado por essas coisas diminui, a pergunta que surge é inevitável: quem sou eu se não sou o que construo? Mas o que a leitura espiritual proposta aqui revela é que essa pergunta já não precisa de resposta urgente, porque ela surge exatamente no momento em que Capricórnio não precisa mais ser definido por suas construções. O que precisava ser edificado foi edificado. O que precisava ser sustentado foi sustentado. A alma cumpriu o que prometeu. A perda de mobilização que Capricórnio experimenta nesse estágio não é falha de caráter nem ausência de propósito. É a assinatura de uma alma que levou a sério seus compromissos até o ponto em que eles se completaram. E o que se instala depois disso, se Capricórnio permitir, se não resistir a esse estado com a mesma determinação com que enfrentou todos os outros, é algo que poucas vezes aparece na vida desse signo: descanso real. Não o descanso de quem parou por esgotamento, o descanso de quem terminou o que veio fazer. Capricórnio que chegou a esse ponto merece reconhecer o que construiu, não como vaidade, mas como inventário honesto de uma alma que entregou com integridade. E essa quietude que agora se instala onde antes havia tensão de dever, não é vazio a ser preenchido. É o espaço natural de uma alma que pode finalmente existir sem precisar provar mais nada ao mundo, porque o mundo já recebeu o que essa alma veio oferecer. Você chegou até aqui porque algo neste conteúdo tocou em você de uma forma que vai além da curiosidade. Seja você Peixes, Escorpião, Sagitário, Câncer ou Capricórnio, ou seja você alguém que reconheceu nesses padrões algo que vive internamente, sem saber nomear, o que esses 5 signos têm em comum é uma relação muito particular com o encerramento de ciclos. Cada um à sua maneira. Peixes pela dissolução das fronteiras, Escorpião pelo despojamento do supérfluo, Sagitário pelo recolhimento da busca, Câncer pela transição do cuidar para o receber, Capricórnio pela saturação do dever cumprido. Formas diferentes de expressar uma mesma condição de alma, a condição de quem chegou a um ponto de completude que a maioria das leituras humanas não sabe reconhecer como tal. Dentro da visão espírita de Chico Xavier, a continuidade da vida física após o cumprimento da missão central não é um erro, não é uma extensão desnecessária, não é um vazio a ser preenchido com urgência. É um período de graça, um tempo em que a alma ainda encarnada pode oferecer ao mundo sua presença, sua sabedoria acumulada, seu amor desprendido, sem a pressão dos grandes compromissos, sem a urgência das grandes transformações. É uma forma de existir que é mais silenciosa, mas não menos valiosa.
que é menos visível, mas não menos real. E reconhecer que você pode estar nesse período, não como quem desistiu, mas como quem chegou, transforma completamente o sentido daquilo que você vive.